Nós vamos conversar agora com Célio Alves, ele que é secretário executivo de comunicação do estado da Paraíba. Célio, como é que você está vendo hoje aqui a abertura do São Pedro, do tradicional São Pedro na cidade de Belém? Eu primeiro quero cumprimentar você, todo o público, e dizer que o São Pedro está sendo iniciado nessa versão 2015 com o mesmo brilho, com a mesma qualidade, com o mesmo público, ou talvez maior, que a gente vem se acostumando nesses últimos anos, considerando que é um evento que tem projetado Belém, a região, e feito história. Não é fácil, com a dificuldade que se tem hoje para regimentar parceiros e também de recursos públicos para investir, se fazer um evento dessa magnitude, mantendo todos os anos e atraindo tantas pessoas de diferentes partes do estado. De modo que a gestão municipal, através do prefeito Edgar, mostra que o São Pedro ele está tão bem quanto edições anteriores, ou até melhor, mesmo no ano que não é, a gente sabe disso, um ano dos mais fáceis desses últimos que a gente tem vivido no país inteiro. Célio, como é que andam as obras do governo do estado na região? O governador Ricardo tem feito aqui na região investimentos que nunca se viu antes. Eu cito o caso, por exemplo, da adutora de Jandaia, que está em plena execução e que deve ser finalizada até o final desse ano, mais tardar no começo do próximo, e que vai solucionar o problema de falta d'água de Araruna, de Cacimba Dentro, Tacima, Riachão, Dona Inês, e permitir também o abastecimento regular de Bananeiras e Solânia, que hoje dividem as suas águas com esses municípios, a fim de que todos tenham, bem ou mal, o abastecimento. Canafístula vai ficar exclusivamente para os municípios que atendia no início de sua construção. Nós temos uma adutora também muito importante que resolverá o problema de Belém, Caiçara e Logradouro, trazendo água do manancial de Pirpirituba. Aqui nós temos uma obra importante que foi a adutora de Araçagi, que regularizou a situação de Guarabira, Araçagi, Cuitegi e Pilõezinhos. E para corroborar com isso, eu cito um dado que é relevante. Tauá, que abastecia essas 4 cidades, tem hoje 13% apenas de água. Significa dizer que se não fosse Araçagi que está sangrando, Guarabira talvez estivesse enfrentando um racionamento como enfrentou em 99 e como outras cidades paraibanas estão enfrentando nesse momento. Sertãozinho também é uma cidade que recebeu uma adutora e esperava já há muito tempo isso. Muitas pessoas já não mais acreditavam nessa realização e o governador Ricardo fez com que o sonho virasse realidade. Nós temos no campo, por exemplo, de rodovias, investimentos como o Anel do Brejo, já inaugurado o trecho de Riachão a Tacima, feito de Tacima a Araruna. Uma nova empresa está assumindo a obra para fazer de Araruna Cacimba de Dentro a Solânia, Solânia Bananeiras, e o trecho de Bananeiras à Rua Nova, embora sinalizado, ainda vai passar por reparos para que efetivamente esteja pronto. A via pedestre aqui em Belém, uma obra de quase 3 milhões de reais, foi retomada, está a pleno vapor e será também mais uma grande conquista, não só de Belém, mas a região que por aqui passa. As obras de restauração de Belém, a Tacima e Pacifica estão também andando num ritmo muito adequado. O governador já inaugurou a restauração de Belém, a Caiçara e Logradouro e fez a rodovia de Logradouro até a divisa com Nova Cruz. Tivemos também uma obra importante, que foi a primeira etapa da pavimentação de Bananeiras a Dona Inês, foi a estrada do Tabuleiro. E no segundo Caminhos da Paraíba, na edição que nós estamos agora providenciando através do DR, nós teremos a parte conclusiva ligando definitivamente Dona Inês a Bananeiras. E dependemos para isso da autorização da Secretaria do Tesouro Nacional, porque o Senado já aprovou esse financiamento, a Assembleia também, e a CAF está apenas à espera disso, e o governo do estado, para que a gente tenha mais 700 milhões de reais sendo investidos na Paraíba inteira, inclusive nessa região, com essa rodovia a qual eu me refiro, e com mais 2 novas que serão construídas, de Serraria a Arara e de Pilões a Borborema. E sem falar, por exemplo, na travessia urbana de Pirpirituba, já entrega há 2 anos. Recentemente, já nesse ano, o governador entregando 2 estradas à Serra da Raiz e 2 estradas à Lagoa de Dentro, Pedro Regis de Jacaraú. Já tinha entregue há mais de 2 anos de Jacaraú a BR-101. Tivemos a entrega de Guarabira até a BR-230, passando aí por Cuitegi, Alagoinha, Lagoa Grande e Juarez Távora, de Guarabira a Sapé, passando por Mari, a rodovia de Alagoinha, Mulungu.
Então, nesse campo de rodovias, nós temos aqui muitos investimentos. E eu não estou falando, por exemplo, de Pilões Cuitegi, que estamos concluindo agora a segunda licitação para fazer a obra. Não estou falando, por exemplo, da própria sequência dessa rodovia 073, que se encontra com a 004, pegando de Sapé, Cruz do Espírito Santo, Santa Rita e Bahia, que é uma obra que está já na fase de sinalização. Isso para retratar o volume de obras, de ações que temos aqui no campo da saúde, como o Hospital de Cacimba de Dentro, que está em fase conclusiva, as parcerias pelo Pacto Social, os investimentos em escolas. Em Pirituba mesmo, o governador já tem possibilidade de inaugurar hoje, se quiser. A reforma do Monsenhor Alfredo Leal custou R$840 mil. Então o governo está muito presente nessa região, está inclusive também aqui atuando a partir de agora com o plano emergencial de enfrentamento à estiagem, com R$133 milhões no valor global para todo o estado, a fim de acudir às populações que sofrem com essa seca, que é a mais perversa dos últimos 100 anos. E assim tem sido a gestão Ricardo Coutinho, na primeira, agora na segunda, potencializando, buscar cada vez mais corresponder aos anseios da população da Paraíba e especialmente aqui da região do Brejo Paraibano. Célio, falando sobre a segurança do estado. Segurança é um problema sério. Nós temos buscado enfrentar isso através de uma política estratégica e temos obtido resultados quebrando uma dura realidade que nós tínhamos aqui e era atestada, inclusive, por organismos nacionais referendados pelo Ministério da Justiça. De 2003 a 2011, uma década, portanto, a Paraíba teve crescimento dos crimes contra a vida ano após ano. E de 2003 a 2008, isso se deu de forma mais exagerada. Em 2011, nós ainda tivemos crescimento, foi o primeiro ano da gestão do governador Ricardo, mas já com um crescimento menor do que vinha acontecendo nos anos anteriores. De 2010, por exemplo, em relação a 2009, o crescimento foi de 24,9%. Em 2011, de 7%. 2012, o primeiro ano de queda. Caiu também em 2013, caiu em 2014 e estamos fazendo um esforço hercúleo para que nesse ano de 2015 novamente a Paraíba reduza. A Paraíba que foi o único estado do Nordeste a reduzir no ano de 2014 e um dos poucos do Brasil a reduzir os crimes contra a vida. Nós temos muitos investimentos que já foram realizados, outros que estão em curso, trabalho voltado para aparelhar a polícia com equipamento de proteção individual, como colete balístico, com armamento de ponta como a pistola .40, com munição, com viaturas de qualidade, com trabalho de inteligência, com a valorização salarial, que é importante para motivar. Agora mesmo aqui na nossa região, o 4º Batalhão da Polícia Militar atingiu a meta, e mais do que atingir a meta estabelecida pela Segurança Pública, conseguiu reduzir em 17% a criminalidade nesse primeiro semestre. E vai receber por isso 2 premiações, envolvendo todos os homens e mulheres que trabalham nas forças de segurança, sobretudo na Polícia Militar. Mas é uma tarefa muito dura, porque um problema nacionalizado não se resolve a partir apenas de uma ação individualizada de um Estado. Além de que segurança, como diz a própria Constituição Federal, é responsabilidade do Estado, Estado em sentido amplo, envolvendo Estado, município e governo federal, mas é também uma responsabilidade de toda a sociedade. O governo tem de fazer a sua parte? Tem, mas a sociedade ela tem de cultivar uma cultura de paz, ser menos violenta, buscar resolver mais os seus conflitos na base do diálogo ou através das instituições responsáveis para esse fim e não usando da força como nós temos verificado por aí afora. E para encerrar, já que estamos hoje em dia de festa, né, falando sobre a cultura do nosso estado. O governo criou, na gestão do governador Ricardo Coutinho, a Secretaria da Cultura. Isso por si só revela o interesse em fomentar a cultura paraibana, mas não é o bastante, porque às vezes você cria um equipamento governamental e não dá a condição a ele para que trabalhe. O governador Ricardo tem feito justamente o inverso, ele tem potencializado. Basta ver, por exemplo, o Prima, que é um programa importantíssimo, criado com mais de 10 polos no estado afora, que envolve as crianças que estão em situação de risco, faz com que elas descubram o talento que possuem, faz com que elas saibam a importância de se conviver em sociedade, de que na convivência a gente depende um do outro, que todos temos um papel relevante, e isso tem mudado a vida de crianças, adolescentes e das famílias dessas crianças e adolescentes. É um projeto cultural que tem despertado a atenção do Brasil e
e que tem inclusive reflexo na própria segurança pública, se não a curto, mas a médio e longo prazos. Nós temos o Fundo de Incentivo à Cultura Augusto dos Anjos, que o governo, mais do que oferecer os recursos, ele tem feito capacitação, inclusive no interior, dos artistas, dos agitadores culturais, porque em épocas passadas, Campina Grande e João Pessoa ficavam com quase tudo desse Fundo de Incentivo à Cultura Augusto dos Anjos, porque tinha uma capacidade técnica de preparar os projetos. O governo, sabendo disso, está dando uma assessoria aos artistas do interior para que eles possam também concorrer em pé de igualdade e elevando os recursos. Esse ano de 2015, por exemplo, o FIC saltou para 7,5 milhões de reais. Sem se falar nos equipamentos culturais do Estado, que estão passando por reformas importantes. O Espaço Cultural, por exemplo, já está pronto, 50 milhões de reais, há 30 anos, quase 35, construído, nunca reformado da forma que foi. O Teatro Iraclis Pires, em Cajazeiras, completamente reformado, ampliado, é um novo teatro. O Santa Rosa, em João Pessoa, de modo que a cultura tem merecido a atenção que o governo do Estado pode dar e a população reclama. Porque uma população, um povo, tem de ter identidade. E uma das formas de se ter identidade é justamente se mantendo as tradições culturais. E isso nós vamos buscar sempre preservar para que nós tenhamos essa cara, esse jeito de paraibano que nos faz, inclusive, bastante feliz. Eu agradeço em nome da nossa Web TV pela sua disponibilidade para conversar com a gente. Eu que agradeço a sua gentileza, a sua atenção e parabenizo o projeto, que é importante nessa nova concepção de mídia, nessa transversalização, inclusive, da informação, em que as redes sociais, a rede mundial de computadores, enfim, o virtual tem exercido um papel preponderante e, claro, estou sempre à disposição para dialogar em torno daquilo que interessa a Paraíba. Muito obrigada. Conversamos com Célio Alves, secretário executivo de Comunicação do Estado da Paraíba.